Louvado seja o santo nome do Senhor e a Deus. Deus seja louvado nessa noite. Amados, queridos irmãos, amigos, colegas, mais uma vez nós vamos trazer o ensino da palavra de Deus. Na terça-feira não deu para fazer e nós estamos fazendo hoje, tá? E hoje nós vamos trazer um tema muito polêmico, que nós possamos entender e nós podemos atender a palavra do Senhor nesta noite. Amado, eu vou falar hoje sobre o falso cristão, segundo a Bíblia, né? Porque nós temos que estar falando, nós temos que estar ensinando. Para quê? Para melhoria vossa, para melhoria nossa, né? Então, nesta noite, eu quero primeiro orar. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos, obrigado por mais esse dia, obrigado pela saúde, obrigado pela vida, obrigado pela família. Deus, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, que o Senhor possa nos dar entendimento, nos dar sabedoria na Tua palavra. Espírito Santo de Deus, através de Ti, use-nos para falar, meu Deus, com aqueles que necessitam ouvir. Amém. Amados, aqui, eu vou estar lendo aqui, eu preparei uma leitura aqui, louvado seja Deus, né? Primeiramente, que as palavras não são minhas, as palavras vêm da Escritura Sagrada, que diz assim: ser cristão não é apenas falar de Deus, é viver como alguém que realmente pertence a Ele. Então, falar de Deus não resolve muita coisa. Nós temos que falar de Deus, mas viver como alguém que pertence a Ele. Não adianta nós só falarmos de Deus e não viver como se fosse filho dele, né? Esse é o começo, porque, olha bem, irmãos, existem pessoas que sabem versículos de cor, de memória, mas nunca permitiram que a verdade transformasse a própria vida. Olha que coisa tremenda. Tem pessoas, irmão, que sabem a Bíblia de cabo a rabo, perdão da expressão, do começo ao fim, do fim para trás, de trás para frente. Só que não permite a transformação, não é transformado. Então isso dificulta muito. Neste mundo que vivemos, saber hoje quem é e quem não é. Porque os testemunhos que nós viemos por aí não são bons. São testemunho difícil de acreditar. Por quê? Porque se você uma vez foi para Jesus, colocou Ele no seu coração, aceitou Ele no seu coração, então você tem que caminhar com Ele e ouvir os mandamentos dele, ouvir a palavra dele. Então não adianta você, aleluia, saber versículo de cor, mas não viver como ele quer que nós vivemos, né? Louvado seja Deus. Então, você tem que permitir que a verdade transforme a tua vida. Porque se você não permite que a verdade te transforme, não tem como você você continuar pregando ou falando que é cristão. Amado, a Bíblia diz aqui, em Mateus 15:8, pode ler, o que a Bíblia diz? Em Mateus 15:8, olha bem o que a Bíblia diz para mim e para você nesta noite. Então, amados, nós não estamos falando palavra de nós mesmos, estamos falando palavra da Bíblia. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha bem que coisa tremenda. A Bíblia que está dizendo, não sou eu. Este povo, quando fala este povo, está falando do povo de Deus, que honra com os lábios, louvam, choram, pregam, mas o coração está distante dele.
O coração está longe de Deus. Como que nós podemos dizer que somos cristãos ou servimos cristão, sendo que o nosso coração está longe de Deus? Até profetizar, profetiza, mas não vive, né? O coração engana, andam mentindo, passando as pessoas para trás, vivendo uma vida como se fosse normal. Isso não é normal. Tá aí Mateus 15:8. O próprio Senhor falando que esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe dele. Vamos atentar, irmãos. Isso é hipocrisia. Nós fingir que vivemos uma coisa e não vivemos. Isso aqui, irmão, é para quem está na igreja, não é para quem está lá fora, não. Louvado seja Deus. Amado, falsos cristãos é quem carrega o nome de Cristo, mas não vive como discípulo. Esses são os falsos cristãos. Carrega o nome de Cristo, mas não vive como discípulo. Louvado seja Deus. Os falsos cristãos sabem falar de fé, mas vive como se Deus não estivesse vendo. Falam de fé, mas esconde do homem, faz longe do homem, mas Deus está vendo. Deus vê, meus amados, Deus vê, meus irmãos. Então não adianta, se torna hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Lê lá Lucas 8,17, que é o que está dizendo aqui. A missionária vai estar lendo aí Lucas 8,18. 17 ou 18? Lucas 8,17. O que está escrito aí? Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Olha que coisa tremenda, que coisa forte. Nada há escondido, nada está em oculto que não venha a ser revelado. Olha que coisa tremenda. Isso, amados, é Bíblia. Isso está na Bíblia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Que nós possamos atentar nesta noite por essa palavra. É palavra vinda da parte de Deus. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Então tudo que nós fizermos em oculto, as escondidas, será revelado. Porque quem diz é a Bíblia. Quem diz é a palavra do Senhor, irmãos. Então tá bem claro aí. Tá bem claro. Deus não olha apenas palavras. Deus não olha apenas palavras. Deus olha para o coração. Os irmãos lembram que quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, que ele ia ungindo a pessoa errada, que Deus falou para Samuel que ele não vê como os homens vejam, porque o homem veja o que está aparente, porque o homem vê o que é exterior, mas o nosso Deus vê o que está dentro do coração. O nosso Deus vê o que está no interior. O nosso Deus vê quando nós maquinamos mal contra os nossos irmãos, quando nós pensamos mal contra os nossos irmãos. Pode até acontecer isso, mas tem que ter arrependimento, tem que ter perdão, nós temos que perdoar. Mas muitos maquinam mal contra o irmão, contra a irmã e continuam maquinando mal. Não tem transformação de vida, não muda. Então, cuidado para você que está aí, falando a palavra de Deus, mas vive uma vida totalmente o contrário. O falso cristão gosta da aparência de fé, mas foge da transformação. Olha bem, o falso cristão
gosta da aparência de fé, mas ele foge da transformação. Ele não luta para ser transformado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Olha bem, lê lá em 2 Timóteo 2:5 para nós confirmar esta palavra que eu estou falando. Aleluia. 2 Timóteo 2:5. Eu disse aqui, irmão, o falso cristão gosta da aparência de fé, mas foge da transformação. Ah, mas, pastor, tem pessoas dentro da igreja que não é transformada? Não tem, muitas, que não tem transformação. Às vezes qualquer coisinha ele fala que a palavra está sendo indireta para ele, para ela. Acha que a palavra é você estar jogando indireta e não é. A palavra de Deus, ela tem que atingir, ela tem que falar com alguém. E muitas das vezes nós oramos, buscamos para trazer uma palavra dessa natureza. 2 Timóteo 2:5. O que está escrito aí? Igualmente, 2 Timóteo 2:5. Igualmente o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. 2 Timóteo 2. Vê 1 Timóteo. Talvez eu marquei aqui. 2 Timóteo. 1 Timóteo 2:5. Aleluias. Não. Porquanto eu sou Deus, eu sou mediador. 2 Timóteo 2:15. 2:15 Isso, vê 2:15. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Muito bem, é essa mesmo. 2:15, Timóteo. Irmãos, nós temos que apresentar a Deus sendo verdadeiro. Nós achamos e pensamos que enganamos a Deus, mas nós não enganamos a Deus. Então a palavra está bem clara aí, 2 Timóteo 2:15. Nós temos que procurar apresentar a Deus como aí? Como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, se nós não apresentamos a Deus da maneira que a Bíblia está pedindo, nós estamos em erro. Não adianta eu me apresentar ao homem, não adianta eu querer falar aos homens, sendo que eu não estou vivendo. Então, obreiro, você que está no caminho aí, que quer ser obreiro, não é fácil. Já vou falar para você. Se você for para viver desse jeito, não vai, não consagre de jeito nenhum, pelo amor de Deus, porque não é fácil servir o Senhor. Não é fácil. Você ser obreiro é muito difícil, porque você não vai seguir a Bíblia 100%, mas pelo menos 70%. E quando você erra, você tem que se arrepender ou pedir perdão de coração para Deus, para que você não continue no erro. Você está entendendo? É dessa maneira. Então, religião sem mudança de vida é apenas a atuação. Então, religião sem mudança de vida, irmão, é apenas atuação, encenação. Então não adianta você falar, eu tenho uma religião, eu já tenho minha religião, só que não tem transformação na sua vida, não tem mudança, você continua fazendo as mesmas coisas, ou até pior. Então, religião sem mudança de vida é apenas atuação, encenação. E religião significa o quê? Religação. A religação do homem com Deus. Quem foi que religou o homem com Deus? Jesus Cristo de Nazaré. Porque o homem estava destituído da glória de Deus. O homem estava perdido. O homem não tinha salvação. Aí Deus enviou Jesus para religar o homem de novo com ele. Então religião é a religação do homem com Deus. Louvado seja Deus. Hoje, amados, é fácil parecer cristão. Postar versículo, compartilhar pregação, falar de Deus nas redes sociais. Hoje é muito fácil fazer isso. Qualquer um pode fazer. Cristão de IBGE, né? É, cristão de IBGE. Só que não tem mudança, não tem transformação.
Então hoje você vê, irmão, a guerra que está na internet, sobre a religião, sobre a palavra de Deus. Uns falam uma coisa, outros falam outra, outros concordam, outros discordam, mas isso aí nós sabíamos que ia acontecer. Então, essa é a palavra da verdade. Vamos ver o que a Bíblia diz em Mateus 7,16. Mateus 7,16. Glória a Deus. Aleluia. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Olha aí. A Bíblia está dizendo para mim e para você que pelos frutos nós somos conhecidos. Esses frutos é pelo testemunho que estamos dando. É a maneira que nós andamos aí fora. Será que o que estão falando de nós? Será que nós estamos dando bom testemunho? Então aqui em Mateus 7,16, está dizendo que pelos seus frutos conhecereis a árvore. Você tem dado os frutos bons? Você tem dado os frutos de arrependimento? Aí fica essa pergunta para você nessa noite. Mas Deus não olha o que você posta. Deus não olha o que você posta. Ele olha o que você vive, o que você é. Então jamais Ele vai estar olhando o que você posta. Ele vai estar olhando o que você vive. Então a nossa convivência nessa terra, o nosso testemunho, conta mais do que uma pregação, conta mais do que um ensinamento. A nossa vida, dessa maneira pregamos com a nossa própria vida. O falso cristão quer as promessas de Deus, mas não quer obedecer a Deus. Essa é uma verdade. Amado, muitos só quer as promessas, muitos só quer que Deus faz, mas não quer obedecer a Deus. Como que pode receber algo da parte de Deus, se só querem as promessas de Deus? Só que não quer obediência. Então, para nós receber as promessas de Deus, nós temos que ser obediente à palavra. Temos que obedecer à palavra. Temos que ter transformação de vida. Não adianta nós ficar bicudo com qualquer coisa. E continuamos falando de fé. E dizemos que somos cristãos. Olha bem. O que a Bíblia diz? Lá em João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A palavra está dizendo para mim e para você nesta noite: se me amais, guarda os meus mandamentos. Jesus está dizendo para mim e para você. Então, se você ama Jesus, guarda os mandamentos. Não precisa guardar os 10, não. Guarda somente 2. Ama teu Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E ama a Deus sobre todas as coisas. Isso já significa tudo. Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Quando diz todas as coisas, irmão, é tudo sobre essas coisas desse mundo aqui, ó, que o mundo anda desesperado aí, correndo, juntando, fazendo e acontecendo. E para você amar o teu próximo, primeiro você tem que amar você. Agora, se você não ama você, dificilmente você vai amar teu irmão. Então tá aí. Louvado seja o santo nome do Senhor. João 14,15. Amor verdadeiro por Deus aparece nas escolhas. O amor verdadeiro por Deus aparece na escolha. Amados, o problema não é errar. Errar, todo mundo erra. Mas tem que ter arrependimento. Tem que ter perdão. Nós não somos perfeitos. De jeito nenhum. Nós temos erro. Só que nós não podemos conviver com o erro. Nós temos que errar, mas nós temos que nos consertar. Pedir perdão. Só que tem muitos cristãos, muitas pessoas aí, amados, que erra, continua errando e vai errando. E muitas das vezes ele está errado ou ela está errada, mas coloca no coração que estão certo. Nunca está errado.
ela nunca desce as coisas errôneas. Como se diz, errar todo mundo erra. O problema é querer viver no erro e ainda chamar isso de fé. Esse é um grande problema, irmão. Nós errar e querer continuar vivendo no erro. Isso é problema. Irmãos, não importa o que o mundo fala. Não importa, o importante é você e aquele lá. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. E o nosso preço é aqui. Nós recebemos o nosso galardão aqui mesmo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Essa palavra, eu vou falar de novo, é para quem está dentro da casa do Senhor. Para quem está na igreja, independente de religião. Cristão é que serve a Cristo. Jesus nunca chamou pessoas para apenas acreditar. Ele chamou pessoas para mudar de vida, para ter mudança de vida. Quando ele veio à terra, ele chamava as pessoas, mas para ser transformado, mas para ter mudança de vida. Não adianta, irmão, você querer ser cristão e não ter transformação, não ter mudança de vida. Você nunca vai chegar a um denominador comum. Você nunca vai ter força para vir na casa do Senhor. Você nunca vai ter força para fazer as coisas de Deus. Você vai estar sempre puxando para o lado que massageia o teu ego. Você vai estar sempre puxando para o lado materialista, sabendo que Deus pode dar tudo isso para você. Mas quando uma coisa não dá certo para você, você já fica bicudo. Você já fica bicuda. Você já não vai mais na casa do Senhor. Você já abandona, já vira os pés. Mas isso aí, quem está vendo é Deus. É Deus que vê essa situação. E eu disse, nosso galardão recebemos aqui. A nossa fatura do cartão é aqui mesmo. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Bíblia diz aqui, leia aí, missionária, Lucas 9:23. O que está escrito em Lucas 9:23? Vamos ver o que está escrito aqui. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Olha que coisa tremenda que está dizendo aí. Se alguém quiser vir após mim, o que está dizendo? Negue. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Olha que coisa dia tremenda. A dia. Se alguém quer vir após mim, quem está dizendo isso aí é a palavra, igreja. É a palavra de Jesus. Se você quer seguir a Cristo, nega a si mesmo. Nega a si mesmo. E segue a Jesus. Independente da situação. Independente das coisas que estão acontecendo na tua vida. Mas você, qualquer coisa, já é motivo para você abandonar a casa do Pai. A casa do Senhor. A palavra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, se você quer seguir Jesus, abandona o teu ego, abandona a mentira, abandona tudo que faz você afastar da presença de Deus, porque você está gelado, você não está frio. Você está gelada, você não está fria. Então, nesta noite, aí está a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Lucas 9:23. Seguir a Cristo exige decisão. Seguir a Cristo, igreja, exige decisão. Se você não decidir, fica difícil. Se você não tomar uma atitude, fica difícil. É você que tem que decidir, não sou eu. Não é a missionária. Não é o seu irmão. Não é o seu pai. Não é a sua irmã. Não é o teu sobrinho. É você. Você que tem que tomar uma atitude.
de servir a Cristo, uma decisão de servir a Cristo. Amados, aqui, louvado seja Deus, a verdade pode confrontar. A verdade, irmão, pode confrontar. Talvez você não goste de uma palavra dessa, mas é a única maneira de te libertar. É a única maneira de tirar você do escuro. É a única maneira de você ter transformação de vida, mudança. Porque, irmãos, nada paga como a nossa paz. A nossa paz é tudo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E se você está precisando de paz, você precisa ser transformado. Porque você transformando, a tua casa também é transformada. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui em João 8,32, lê aí, o que vai dizer João 8,32? Presta bem atenção. João 8,32, o que vai dizer nesta noite? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que coisa tremenda, igreja. Irmãos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós temos que conhecer a verdade. A verdade está em quem? Em Cristo. Em quem? Em Cristo e na sua palavra. Em Cristo e na sua palavra. Então a palavra de Deus está em Cristo Jesus. Conhecerei a verdade, que é Jesus Cristo, e a verdade, que é Jesus Cristo, vos libertará. Quem decide viver a verdade, descobre uma vida totalmente nova. Então decida hoje viver na verdade. Mata esse homem do passado que está dentro de você. Tira tudo que não presta do teu coração. Faça uma limpeza com a ajuda do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo, se você não tem força para ser limpo, que Ele quer te ajudar nessa noite. E quem decide viver a verdade é você mesmo, não sou eu. Que você terá uma vida totalmente nova. Amados, Deus não te chamou para apenas parecer cristão. Ele te chamou para se tornar alguém melhor. Então seja melhor, irmão. Você deu um passo para Jesus, seja melhor. Você aceitou Jesus? Muda de vida, transforma. Faça o que é certo. Eu disse que errar nós erramos, mas tem que ter arrependimento, tem que ter perdão. Melhor nas atitudes. Aliás, melhora as atitudes. Melhora no caráter. Melhora diante de Deus. Se você melhorar as tuas atitudes, se você melhorar o teu caráter, você vai melhorar diante de Deus. Porque é isso que Deus nos quer, é isso que Deus nos chama. Um coração contristado, um semblante contristado na presença dEle. Mas em paz, mais feliz, mais alegre. Exaltado é o nome do Senhor nesta noite. Existe um chamado para viver essa transformação. E quando você decide responder a esse chamado, toda a sua vida começa a mudar. Que coisa tremenda, hein? Quando você tem um chamado, que você resolve atender esse chamado, irmão, a sua vida começa a mudar. A sua vida se transforma. Você não tem mais vontade das coisas do mundo. Você não deseja mais as coisas do mundo. Por quê? Porque você atendeu o chamado. E eu quero dizer para você nesta noite, você tem um chamado. Só que você não foi transformado. Você não teve transformação. Por quê? Porque você não quer ser transformado. Porque quando nós queremos ser transformado, nós transformamos. Quando a gente experimenta Deus, que é maior que tudo se torna tão pequeno, né? É tudo muito pequeno diante de Deus. Então tudo que a gente deixa, na verdade a gente encontrou gozo
em algo maior, né? Então Glória a a gente não é sofrimento para o cristão deixar as práticas do mundo, porque simplesmente a gente encontra prazer no autor da criação. Então, para nós que realmente decide estar com Cristo, a gente quer estar onde Cristo está. A gente quer ficar onde a luz está, onde aquele que nosso coração almejou, aquele que conquistou a nossa alma, aquele que nos conquistou por completo. A gente quer estar onde essa pessoa está. E onde Deus não está, onde Deus não cabe, o cristão também não pode estar, não deve caber. Glória a Deus. Realmente, essa é a verdade. Então, se você teve o chamado, mude, transforma. Começa a buscar o Espírito Santo de Deus, para que você possa dar bom fruto, para que você possa ter testemunho. Mas hoje está tão complicado, irmãos, aleluia. Está tão difícil você pregar uma palavra dessa, que muitas pessoas viram as costas, não quer ouvir, não quer entender. Mas é a verdade. É a verdade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Olha bem, dentro de você existe um chamado para uma vida mais forte, para uma vida limpa e cheia da presença de Deus. Então dentro de você tem um chamado para que você seja mais forte, para que você seja limpo pela palavra de Deus, para que você possa dar bons frutos. E você dando bom fruto, não sou eu que vou te justificar. Quem vai justificar você é Deus. Porque a missionária já leu nessa noite que Deus, Ele vê tudo que está em oculto, tudo que está escondido. E diz a palavra que Ele traz à tona. Quem traz à tona é Deus. Os irmãos podem ver que tem crime aí, que quando está quase prescrevendo, vem à tona, é descoberto. Por mais que nós achamos que o crime é perfeito, que há crime perfeito, não existe crime perfeito. Para Deus não, para o homem sim. Louvado seja Deus. Amados, aqui, para encerrarmos aqui a palavra de hoje, eu vou estar lendo aqui que para te ajudar, estou aqui, não te corrigindo, mas tentando fazer de você uma melhor pessoa, um melhor ser humano, dentro da palavra de Deus. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Eu não acho que nós estamos perdendo tempo. Eu não acho. Porque alguém vai ouvir essa palavra. Então nós não estamos aqui te corrigindo. Nós estamos aqui pregando e ensinando a palavra de Deus. Então que nesta noite é melhor nós ouvir e atentar a palavra de Deus, do que nós sair por aí falando coisas que não deve. Nós sair por aí falando coisas que não agrada a Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que aquele que está escondido, aquele que está em oculto, venha a ser descoberto. E Deus traz à tona, irmãos. Não adianta. Não adianta eu enganar, não adianta eu mentir, não adianta eu fazer coisas achando que eu estou escondendo do homem, mas eu não estou escondendo do homem. Aliás, estou escondendo do homem, mas de Deus não. E quando você menos espera, vem à tona. Aí fala assim, ah, nossa, fulano, fulana, o que aconteceu? Aquilo que ela achou que está escondido, vem à tona. Então nesta noite, eu quero deixar esta palavra para o teu coração, juntamente com a minha esposa missionária Ana, que nós falamos hoje sobre o falso cristão. E quando eu digo sobre o falso cristão, eu incluo todos aqueles que diz que serve a Cristo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoa. Edu Virgem, fica na paz, que Deus te abençoa também, em nome de Jesus. Amém?